Um conhecimento primordial para todo e qualquer designer de embalagem é sobre tipos de acabamentos. Esse detalhe pode parecer a princípio um pouco superficial, porque está muito mais vinculado com a produção da embalagem do que o design, de fato, mas no fim das contas, de verdade, tá tudo muito conectado. A gente não consegue projetar uma embalagem sem vincular com como a gente quer que ela exista no mundo real. Até porque a embalagem ela é um ramo específico do design que vai partir do digital para o offline imediatamente. Então, todo e qualquer projeto de embalagem, ele está sendo criado para sair do computador e ir para as gôndolas, para as prateleiras de supermercados, farmácias, pet shops e por aí vai. Então, esse processo ele é praticamente que imediato. Claro, nem sempre é tão imediato assim, depende muito de verba e planejamento do cliente, mas é sempre muito mais veloz do que eventualmente outros projetos que a gente pode desenvolver na nossa carreira. E aqui pensar no material e no acabamento da embalagem propriamente dita se faz muito necessário. Por isso que todo e qualquer designer de embalagem precisa dominar. E então eu separei aqui os principais tipos de acabamentos para vocês já terem uma noção introdutória de qual que é esse catálogo gigante que a gente tem no mercado nacional, com possibilidades quase que infinitas de atuação, combinações e até pensando na melhor viabilidade para o projeto, no melhor custo-benefício. O primeiro acabamento seriam, na verdade, vários, que são as laminações. As laminações elas podem ser fosca, brilho, holográfica, aromática. Existem literalmente infinitas possibilidades com relação à laminação. Mas esse acabamento é óbvio que depende muito de qual, os mais tradicionais, que é a laminação fosca e a laminação brilho, elas têm um custo-benefício excelente, contanto que a gente coloca aí a rodo em muitos projetos. Pelo menos, assim, quando o cliente não tem muita verba, pelo menos a laminação a gente consegue aplicar na embalagem para que ela não seja literalmente só o substrato simples. E nesse caso, como que a laminação ela funciona? Ela é como se fosse um envelopamento. Então, ela abraça a embalagem como um todo e em muitos casos, a depender do substrato, do material, do papel, por exemplo, um colchê, vamos supor, ou um papel cartão, ela também tem o intuito ali, a função de proteger aquele material, para que com o manuseio, porque a embalagem a gente pega com a mão, a gente abre, fecha, mexe, dobra, muitas vezes faz várias funções ao mesmo tempo, guarda para depois, e nesse processo todo, a depender do substrato daquela embalagem, ele vai começar a esfarelar na nossa mão. Então a laminação tá aqui para isso também, não só serve esteticamente para deixar ela mais bonita. Apesar de que sim, a lista de acabamentos que eu trouxe estão sim pensando na parte estética, né? De deixar realmente aquela embalagem com um diferencial na gôndola, trazer um detalhe diferente do concorrente para chamar mais atenção do consumidor. Eu mencionei a laminação fosca, a laminação brilho, a holográfica, mas a gente tem a metalizada, a gente tem aromática, tem o soft touch, que é como se fosse uma camada aveludada, que é sensível ao toque, então traz toda essa parte sensorial. Então produtos que prezam por essa experiência mais sensorial, com certeza esse é um caminho excelente, porque realmente é muito gostoso e agradável você pegar um material com a laminação soft touch. O segundo tipo de acabamento, eu diria que é o mais utilizado pelos designers, que é o verniz localizado, ou também conhecido como verniz UV, máscara de verniz, enfim. Esse daqui, ele é aplicado pontualmente em alguns detalhes da sua embalagem. Então é muito comum a gente ver, é muito utilizado de fato, essa combinação da embalagem inteira com a laminação fosca, em alguns pontos específicos o verniz localizado. Nesse caso, a própria palavra localizado do nome do acabamento diz que a gente consegue direcionar exatamente onde a gente quer aplicar. Então a gente consegue fazer um desenho vetorial em cima de algum layout, de algum ponto específico do nosso layout, de um selo, de uma imagem, de um pattern de fundo. As aplicações são literalmente infinitas. E fazer esse desenho para que esse brilho aconteça somente naquele detalhe escolhido a dedo. O próximo acabamento, na verdade, são dois: corte
e vinco especiais. Nem todo projeto tem verba para elaborar uma faca exclusiva, mas esse tipo de coisa a gente consegue aplicar em uma embalagem para ter ali um diferencial na gôndola e chamar a atenção também do consumidor. Aqui a gente consegue, com corte e vinco especial, fazer um formato diferente e inovador da embalagem. Por exemplo, se o seu cliente está desenvolvendo um chocolate em formato de diamante, você consegue desenvolver a embalagem no formato de diamante também. E não só isso, mas embalagens que possuem janela, né, que é aquele espaço com acetato que você consegue de fato ver o que tem dentro da embalagem, ver o produto ali ao vivo, você consegue também fazer o desenho que você quiser na janela. Trouxe aqui 2 exemplos práticos e muito usuais de como a gente pode usar o corte e o vinco como um detalhezinho ali de acabamento ao nosso favor. E o quarto acabamento que eu trouxe hoje, que eu amo de coração, é o hot stamping. O hot stamping, como o próprio nome já diz, é uma estampa quente. Então ele passa por um processo de aquecimento que carimba de fato essa laminação dourada ou com tons de cobre ou prateada, mas que simula toda essa elegância, né? A dourada até parece ouro brilhando. Ele carimba isso na nossa embalagem. Mas é sim um acabamento de alto padrão, bem luxuoso e, consequentemente, com um custo elevado também. Ele acaba sendo muito aplicado em embalagens que têm sim um valor agregado maior, embalagens de luxo que têm esse viés mais premium, e a gente pode usar tanto na embalagem como um todo, né? Isso impacta diretamente no orçamento do projeto. E aí, quando eu falo na embalagem como um todo, não é a embalagem inteira dourada, tá? É a gente fazer, por exemplo, um desenho que vai permear a embalagem aberta, né? A embalagem plana de uma ponta a outra, ou para ficar mais barato, colocar em pontos específicos. As gráficas, elas costumam ter esses 2 padrões ali, processos para precificar esse tipo de acabamento. Se a gente vai querer 1 ou 2 aplicações pontuais e a gente consegue passar a medida mais ou menos, então vamos supor, eu vou colocar só no logo do meu cliente, vai ter 3 centímetros por 4 centímetros, perfeito. Vai sair um valor muito inferior do que se a gente fosse aplicar na embalagem como um todo. Mas assim, um acabamento extremamente elegante, a gente consegue aplicar inclusive a cor que a gente quiser. Óbvio que afeta também o valor, mas os mais usados no mercado é o prateado, o dourado e o cobre. São as 3 cores aí mais aplicadas no setor. Bom, isso daqui foi mais uma introdução com os tipos de acabamentos. É óbvio que a gente tem mais uma infinidade, mas já deu para você ter um gostinho de como inovar nas embalagens e como trazer um detalhezinho ali na sua criação que pode sim fazer a diferença, chamar mais a atenção do consumidor, ativar ali aquele sensor no cérebro de interesse para o consumo e para a compra e, claro, se distanciar ali visualmente falando do concorrente que está lado a lado.